Oi, boa tarde. Hoje a gente vai estar apresentando o Desperte Mar Azul. Estou aqui com meu nome Eduarda. Estou aqui com Niara e Melissa. E a gente vai estar falando hoje, o tema será sobre religião. E o que é religião para você? Bom, religião é basicamente uma ideia de conceitos. Basicamente, a fé, você normalmente é ensinado desde crianças em alguma religião, em algum lugar, você é criado naquilo. Depois de grande, talvez você mude de ideias, de opiniões, porque cada lugar, cada religião, por exemplo, em cada religião tem o cristianismo, o cristianismo tem várias igrejas, as pessoas evangélicas, por exemplo, tem várias igrejas onde tem alguns conceitos diferentes, o que separa eles. Então, basicamente é isso. As ideias, conceitos, opiniões, é tudo juntado e colocado em algum lugar para você aprender desde pequeno. Por exemplo, tem a Umbanda, onde eles vão em um terreiro, ou o cristianismo, onde você vai em uma igreja, você é formado dentro daquilo. E é isso, basicamente. Mas vamos falar sobre intolerância religiosa também. Por exemplo, o que é intolerância religiosa, Melissa? É quando uma pessoa não aceita a religião da outra pessoa. A gente pode usar como exemplo as macumbas, que tem muito cristão e evangélico que, falam que a macumba vai chamar demônio, é do demônio. Então, eles acabam, sei lá, é uma oferenda para algum orixá e a pessoa chega e dá um soco, dá um chute ali e desmonta tudo o trabalhinho bonitinho que o cara fez. Por exemplo, podemos ver que oferendas ou são sempre vistas como algo ruim e acontecem muitas mortes por causa disso, por causa de discriminação religiosa. Por exemplo, é muito difícil o fato das pessoas aceitarem que cada um pensa de um jeito diferente e que cada um tem sua realidade. Tem a sua opinião, né? Tem sua opinião. Você consegue dar um outro exemplo de intolerância religiosa que você já viveu? Não, eu não vou na igreja, eu não faço nada da minha vida. Tá. Enfim. Eu já vi uma situação bem ruim. Por exemplo, a minha tia, ela vai na igreja, ela vai frequentemente na igreja e eu falei que eu queria conhecer novas religiões, porque eu acho legal você pelo menos conhecer outros lugares, conhecer outras formas de pensar, outros jeitos de agir, outras culturas, outros jeitos de tudo. E eu falei que eu queria ir em um terreiro para conhecer, talvez experimentar essas coisas, essa experiência nova. E ela fez uma história muito longa, ela mandou um áudio muito longo falando várias coisas ruins que eram coisas bem horríveis mesmo e falando que eu não era de Deus, que eu ia pro inferno. Por exemplo, dentro dos conceitos da igreja podem acabar acontecendo vários preconceitos. Por exemplo, todo mundo que vai na igreja tem esses ideais bem fortes. Tem gente que é muito extremo e acaba levando essa opinião da igreja para fora de realidade de outras pessoas que não são da mesma igreja. Então, é muito complicado essas coisas e, enfim. Algumas pessoas usam o nome de Deus para propagar o ódio. Por exemplo, como uma pessoa quer ser preconceituosa, ela esconde esse preconceito atrás de uma religião, atrás de algum conceito que ela aprendeu e que pode estar errado, só que ela usa o nome de Deus na internet, que acontece muito. Ela vai na internet, faz um comentário falando que Deus não gosta, que Deus não quer, que Deus tem nojo disso e acaba propagando esse ódio, fazendo mais pessoas se afastarem da igreja do que elas se juntarem. Por exemplo, tem uma coisa na igreja católica que é sobre casamento homoafetivo, mas tem esse negócio de que não pode casar duas vezes na igreja. E muitas pessoas, meu pai casou uma vez na igreja
E a minha mãe, ela não se sentia bem indo na igreja com meu pai, porque muita gente falava pra ela que era errado, que ela estava vivendo no pecado, que ela não podia, porque meu pai já tinha casado na igreja uma vez. E isso fez ela se afastar muito da igreja por muito tempo. Tipo, ficar sem ir na igreja, sabe? Porque ela não estava se sentindo bem. E quando ela ia, ela ficava muito mal com isso. Acabou que ela foi falar com o padre e o padre não tinha visto nada de errado. Ele falou que, como ele já tinha casado, ele não podia casar mais uma vez, mas que ela era muito bem-vinda. E eu já tive casos que eu mesma fui falar com o padre sobre algumas coisas que eu estava me sentindo muito mal. E ele me aliviou de várias coisas, mas mesmo assim, o ódio dentro da igreja, entre as pessoas, pode ser até mesmo em outras religiões, dentro da comunidade, existe e é muito, muito, muito ruim, porque há situações que a gente não consegue controlar e acabam julgando por isso, acabam julgando por várias coisas. Eu falei pra cacete. Corta. Dá um pause aí, porra. Dá um pause. Não, mas eles vão cortar e editar ainda, relaxa, gente. É óbvio que eles vão. Se eles botar isso aí... Só isso aí... o nosso vai ter que editar um monte. Cara, eu falei muito. Deu quanto tempo? Eu ia falar um... Ai, como é que é? Eu tava tudo na minha cabeça, que maioria da, das intolerâncias religiosas que acontecem é da parte do cristão. Ó, solta! Solta! Ó, eu vou botar aí. Tá soltando? Tá solta já? Tá gravando Ai, meu tudo. Deus! Eu tô falando. Vai, Tá. dá um pause e começa. A maior parte da intolerância religiosa vem da parte dos cristãos. Porque, como a gente pode usar, como, por exemplo, a bruxaria, que qualquer pessoa que não se encaixasse no padrão do cristianismo era queimado, era enforcado na fogueira. E também a gente pode usar como exemplo a época nazista. Se você era judeu ou de qualquer outra religião, você morria, porque você não era cristão e você também não era ariano. Por exemplo, esse negócio de a maior parte vem dos cristãos é porque é uma religião muito, muito, muito antiga. E a gente pode ver que realmente a maior parte vem disso. A maioria dos países hoje em dia são cristãos ou acreditam em alguma religião que tem Deus. E isso acaba complicando muitas coisas porque eles acabam não aceitando. E eu não compartilho das mesmas opiniões, mas eu vou na igreja e enfim. Só que o que acontece é que normalmente tem muito, muito preconceito com os próprios cristãos. Eles acabam se desunindo. E eu não gosto da igreja em si, porque a igreja acabou... Hoje em dia, ela é vista como a boazinha, só que o que aconteceu foi muito sério. Teve muitas, muitas e muitas mortes por causa disso. Eles acreditavam que tudo era bruxaria e acabou muita gente morrendo, que eu não acho muito certo, porque na época nazista, por exemplo, os próprios alemães, eles se arrependem do que eles fizeram e eles pedem desculpa por que eles fizeram, mas a Igreja Católica em si não pediu desculpa por ter influenciado tantas mortes. Tem muita coisa na Bíblia que pode ter sido traduzida errada. A gente pode usar como exemplo o do homoafetivo lá. Não era, tipo assim, que ele não pode ser gay, lésbica. Era outra coisa, só que eles traduziram errado. Então, tipo, pode ter muita coisa traduzida errada e o pessoal leva no extremo. Tipo, tá na Bíblia, não pode fazer. Na verdade, verdade, era pedofilia. Era um menino não se deitar com um homem. Então, era sobre, na verdade, pedofilia e não sobre homossexualismo. Mas tem várias coisas na Bíblia que, por exemplo, eles falam que eles seguem muito, em qualquer religião, na verdade, não levando para o lado cristão, mas em várias partes eles levam muito para o extremo, o que, na verdade, eles seguem uma coisa que eles querem acreditar e o restante das coisas que eles não acreditam, eles acabam deixando aquilo de lado, deixando passar, arranjam outras justificativas, o que é muito ruim. Então é isso. Eu acho que a gente pode finalizar por aqui. Obrigada. É isso, muito obrigada por ter escutado a gente e sobre o assunto. A gente acabou levando bem para um lado, mas eu espero que vocês tenham entendido nosso recado. Não propaguem ódio. E é isso. Obrigada.